Papo sério de novo. Aula 4, frente 1. Esse assunto é muito cobrado em algumas estaduais do Paraná, do Centro-Oeste, em algumas provas ali de São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste, tá? Muito comum. Professor, no Enem, o meu foco aqui é Enem. Eu, sinceramente, lindos, eu não olharia muito para essa nossa aula agora para Enem. Eu entenderia como é que funciona, explica a distribuição eletrônica, mas não é aquela coisa toda, tá? Mas se você vai fazer provas do Paraná, algumas provas aí do Sudeste, como a UFVEST, Unicamp, que tem específica, vai fazer estadual do Rio de Janeiro, vai fazer estadual do Ceará, eu recomendo você assistir essa aula, beleza? Lembrando, no final da aula a gente tem resolução de exercício e aqui na descrição desse vídeo tem o link para você ir lá para o nosso grupo do Telegram, onde tem uma listinha extra para você treinar, beleza? Boa aula, lindinho. Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Galerinha linda, modelo atômico quântico, tá? É o modelo atual. Em algumas provas vão chamar de modelo de Schrödinger, mas não é só o Schrödinger que participa da construção do modelo que a gente usa hoje, tá? Cuidado, eu vi na internet uns caras falando que o modelo atômico atual é o de Rutherford Bohr. Feio, por favor, tá? É um modelo atômico quântico, tá? Então, cuidado, cuidado. O modelo atômico quântico é um modelo matemático probabilístico, tá? Então, probabilístico, isso aí, que está relacionado com a probabilidade de eu encontrar um elétron em uma região do espaço. Para isso, nós vamos ter aí três nomes, tá? O primeiro, o Broglie. O Broglie, ele vai aparecer com a ideia de que o elétron é dual, tá? Elétron, assim como a luz é dual. O que significa isso, Rodrigo? Significa que ora ele se comporta como onda, ora ele se comporta como partícula, tá? Então tem um comportamento dual. É corpuscular, tem massa, certo? Sofre efeito de aceleração e ora ele é uma onda, transporta apenas energia, não tem esse comportamento particulado. Cuidado com isso, por favor, galera. Depois, a gente vai ter a ideia do Heisenberg. Heisenberg, say my name. Não o Dr. White lá da série, tá? Vem com o seu princípio da incerteza, tá? Princípio da incerteza. O que diz o princípio da incerteza? É impossível, tá? Simultaneamente, com precisão, calcular a posição e a energia de um elétron. Anota isso, por favor. Ah, professor, você falou muito rápido. O bom do gravado é que você pode voltar e escutar de novo, certo? Legal. É impossível calcular com precisão, simultaneamente, a posição e a energia de um elétron. E aí, sim, o terceiro e último, o querido Schrödinger. Schrödinger, depende. Schrödinger. Faltou o N aqui. Schrödinger. Pessoal que fala alemão depois vai ajudar o prof. Schrödinger, né? Schrödinger com a ideia da equação de onda. Um elétron ele pode ser encontrado com a ideia de uma equação de onda, a partir da ideia da equação de onda. Então, eu posso representar o elétron por uma equação matemática. Oh, meu Deus, professor, que horror! E aí, disso, galera, dessas três ideias, desse comportamento, vai surgir o conceito de orbital. E aí você vai lembrar da nossa aula anterior, quando eu falei do Bohr, eu falei assim, galera, por favor, cuidado, tá? O Bohr
vai falar de... Vou até voltar aqui para vocês, ó. O Bohr vai falar de órbitas. Órbita é definida, se é um círculo, é um círculo. O que é orbital? Orbital é uma região do espaço com maior probabilidade, olha aí a palavra, probabilidade de encontrar um elétron. Certo? Então hoje a gente já não define mais o átomo como sendo um desenho. Lembra que a gente representa o átomo. Por quê? Nós teremos o núcleo, sim, mas a gente não tem certeza de onde pode estar o nosso elétron. Porque eu posso fazer um experimento, o elétron pode estar aqui. Mas eu faço de novo e ele aparece aqui, 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 aqui. Ele pode estar em qualquer posição dessa região aqui, ó, pode estar até fora dela, mas a probabilidade maior é de você encontrar o elétron nessa região. Essa região aqui é o que nós chamamos de orbital. Beleza, povo? Cuidado, por favor, com isso. Maravilha. Então, para que a gente consiga agora representar um elétron, a gente não vai mais desenhar, a gente vai pegar ele através de um código que vai medir a sua energia, porque a equação de onda vai representar a energia desse elétron. O Bohr, ele é um dos primeiros a falar de energia, lembra? Ele vai falar do nível da camada. Então, ele dá para a gente um dos primeiros indicadores de energia, que é a camada. O Sommerfeld vai falar de subnível. E o Schrödinger, através das equações de onda, já se tinha os conceitos da matemática e da física quântica, vai trazer para a gente a ideia de outros números quânticos que podem representar um elétron. Então, o elétron vai ser representado pelos números quânticos. Números quânticos. E os números quânticos, galera, são 4, tá? São 4 os números quânticos. E não existe, olha que interessante, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Não existe, ou existem, 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos, tá? Então vamos lá. Primeiro, olha que criativo, é o número quântico principal. Vou colocar número assim, tá? Número quântico principal. O que o número quântico principal vai dar para a gente? O número quântico, este foi calculado, já proposto lá pelo Bohr, vai relacionar com o nível de energia. Nível de energia do elétron. Não só isso, tá? Para algumas provas mais complexas, e agora aquele temperinho, tá? O número quântico principal também vai dar o tamanho do orbital. Tamanho do orbital. Então, como a gente está falando de nível de energia, o nosso número quântico n vai ser primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Na teoria, existem vários. Na prática, já estão se provando até o 8. Mas na teoria pode ter 9, 10 camadas. Tá? Então, cuidado aí, por favor. Nosso número quântico principal está relacionado com o nível de energia. Galera linda, cuidado aqui. Depois eu vou fazer alguns exercícios com vocês na sequência. E eu gostaria que você guardasse essa ideia. Segundo, número quântico secundário. Número quântico secundário. É o azimutal, pode aparecer para você também, já vi em algumas provas. Ou azimutal. É representado pela letra L.
o que que esse cara vai trazer para a gente de informação? Duas coisinhas também. O subnível de energia do elétron, subnível de energia, e ele vai dar a forma do orbital, o formato do espaço, forma do orbital. Então, por exemplo, aquele que eu desenhei ali em cima, tá? Que parece uma esferinha, é o nosso orbital S. O P são halteres. Daqui a pouco eu desenho para você entender. Então, ele vai estar relacionado, galera, com subnível. É, prof, mas o subnível é SPT. Eu sei. Então, monta uma tabelinha para o prof aqui, ó. Subnível, você conhece. É o S, o P, o D e o F. Certo? Beleza. Opa. Aí. E o número quântico é um número, não uma letrinha. Então, a ideia é o seguinte: é 0, 1, 2, 3. Está relacionado com o nosso subnível de energia, vai dar a forma. Guarda só o do S e do P. O S é uma esfera e o P são halteres, bodybuilders. Mais ou menos aquela ideia do halter lá da academia. Tá? Então, para você ter em mente aí, número quântico secundário. Maravilha. Vamos para o próximo. O próximo, galera, terceiro, é o número quântico magnético. Tá? Número quântico magnético. O número quântico magnético ele é representado por M ou Ml. Tá? M ou Ml. O que o número quântico magnético vai te dar? A orientação do orbital. Se ele está no eixo X, se ele está no eixo Y. E está relacionado com o fato de o elétron girar ao redor do núcleo. Então, quando o elétron gira ao redor do núcleo, ele cria um campo magnético. Né? Esse campo magnético está relacionado com esse número quântico magnético. E é interessante que esse número ele varia de menos L até mais L. Como assim, prof? Não entendi. Então agora você vai entender. Ó. Se você estiver falando do S, subnível S, o S vale 0. Tá? Então, o nosso M vai valer 0 também. Nós vamos representar por uma caixinha. Zero. Agora, se você tiver no P, o P vai de... P vale 1, aqui, então vai de menos 1 até mais 1. Só números inteiros. Então, você vai ter menos 1, 0 e mais 1. Então, você vai ter 3 caixinhas. Beleza, time? 3 caixinhas. Deixa só o prof fazer aqui. Maravilha. D, pensa com o prof. D, 2. Então, vai valer de menos 2, vai dar menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. São 5 números, 5 caixinhas. Acho que entendi, prof. Tenta fazer o do F, então, enquanto o prof está desenhando aqui, ó. Opa, peguei um espaço a mais aqui. 5 caixinhas. E o F eu teria de menos 3 até mais 3. Então vai ficar menos 3. Opa, deixa eu fazer um pouco mais para baixo aqui, galera. F vai ficar menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2,
mais 3. Espera que venha aquele momento Harry Potter. Tá? Momento Harry Potter, que é a bruxaria aqui da nossa aula. Qual é a bruxaria, prof? 7 caixinhas. Perceba o seguinte, tá? Perceba o seguinte, na nossa distribuição eletrônica, o S pode ter 2 elétrons, o P6, o D10 e o F14. Cada orbital desse pode ter no máximo 2 elétrons. Então aqui, ó, cabem 2 elétrons nesse espaço. 2, 2, 2, fechou 6. Então eu posso dizer que o subnível P é formado por 3 orbitais. O subnível S é formado por um orbital. E cada orbital tem no máximo 2 elétrons. Então coloque aqui, ó, cuidado. Coloca no post-it aí. Cada orbital tem no máximo 2 elétrons por orbital. Beleza, povo? Anota aí, por favor. Por favorzinho. Maravilha. E por último, meu povo lindo, nós temos o número quântico spin. Tá? Número quântico spin. Que eu vou representar por S. O número quântico spin tem relação com a rotação do elétron no seu próprio eixo, tá? A rotação do elétron, spin, rotação do elétron. O magnético é o giro em torno do núcleo. O spin é ao redor do seu próprio eixo. Existe uma convenção, porque se você tem lá o elétron girando num sentido, você gera um campo magnético norte e sul. No sentido contrário, ele cria um sul-norte. Então você tem essa inversão lá da física. Então por isso que os elétrons nós representamos às vezes por flechinha, que ele indica o quê? Regra da mão direita, ó. Girou. O sentido em que está girando. Então, flechinha para cima está girando nesse sentido, flechinha para baixo está girando no outro sentido, tá? O spin, galera, é convencionado. Então, cuidado, galera que vai fazer prova aí no sul e no sudeste, tá? Cada estado tem uma convenção. Lá no nordeste eu só vi essa que eu vou te passar aqui, mas pode acontecer também. Para cima é menos 1/2 e para baixo é mais 1/2. Tá? Mas, de novo, é convencionado. Prof, como é que eu vou saber qual convenção utilizar? Eu começo sempre para cima, tá? A ocupar um orbital. Já vou te mostrar como é que a gente faz a distribuição eletrônica em orbitais. Mas comece sempre para cima, assumindo menos 1/2. Se ele quiser que você assuma outro valor, ele vai te avisar no enunciado. Ou ele não pode dar duas respostas para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Como é que funciona a ideia da distribuição eletrônica em orbitais? Deixa eu ver se vai caber aqui. Não vai. Então eu vou para a próxima página. Ah, vai sim. Vou colocar aqui, ó. Distribuição eletrônica em orbitais. Distribuição eletrônica em orbitais. Isso aqui, galera, é que vai ajudar na hora de você ter a nossa hibridação, tá? Então guarda isso. Então vamos lá. Primeiro, você tem que seguir uma regra, tá? Regra de Hund. Qual é a ideia da regra de Hund? A regra de Hund, você vai ter o seguinte: o elétron só vai ocupar um orbital ocupado se não houver mais orbitais desocupados. Então, só um elétron só ocupa um orbital já ocupado se não houver outro orbital desocupado. Anota aí, um orbital ocupará o elétron, ocupará um orbital ocupado apenas se não houver
orbitais desocupados. Já te mostro como é que isso vai funcionar. E o segundo, tá? É o princípio de Pauli. Princípio da exclusão de Pauli. A do Hund é conhecido como multiplicidade e o do Pauli é da exclusão, tá? Dois elétrons no mesmo orbital devem apresentar spins contrários. Dois elétrons no mesmo orbital devem apresentar spins contrários. Anota isso aí. E aí vamos fazer exemplo, quero fazer dois exemplos para te mostrar como é que funciona essa distribuição em orbitais. Então vamos pegar primeiro o mais simples. Vamos pegar ali, ó, o oxigênio, tá? Faz a distribuição eletrônica normal. 1s2, 2s2, 2p4. Fechado? Legal. Então a ideia, galera, é mais ou menos o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, um gráfico de energia, tá? Energia. Nem sempre você precisa fazer a distribuição em orbital assim. E essa energia aqui embaixo é a menor. Então é o 1s. Você vai colocar o teu orbital S aqui, certo? Legal. O 2s, ele dá um gap, ele dá um salto grande para o 2s, porque vai ter a ideia de que a energia entre as camadas, ela começa muito grande e ela vai diminuindo com o tempo. E o 2p está mais ou menos aqui. Vou colocar o 2p aqui, 2p. Então você vai ter 2s, 2p, beleza? 2p. Show. Show. Então, 1s, 2s e 2p. No 1s, você tem dois elétrons. O primeiro elétron... Opa! Então, no 1s, você tem dois elétrons. Você tem que colocar os dois dentro do mesmo orbital. O primeiro, coloque sempre ocupando aqui, ó, para cima. Tá? Para cima. Mas e o segundo? O segundo não tem mais orbital vazio. Então, o segundo vem agora aqui, só que com spin contrário, como disse o Pauli. Então, é um para cima e o outro para baixo. S2, um para cima, outro para baixo. Agora, P4, e eu tenho três orbitais. Onde vai o primeiro elétron? O primeiro elétron vai na primeira caixinha. O segundo vai na segunda caixinha. Por quê, prof? Por que ele já não vai aqui na primeira? Hund. Eu não vou ocupar um orbital já ocupado, a não ser que eu não tenha mais orbitais vazios. Então, enquanto eu tiver orbital vazio, os elétrons vão ocupando os vazios. É a mesma coisa uma casa com 3 quartos, tá? E você ter que dividir quarto com seu irmão e sobrar 2 quartos. Nada a ver. Você vai lá ficar sozinho no seu próprio quarto. Tá? Então, aqui, ó. 1, 2. O terceiro vai no terceiro orbital porque ainda está vazio. Só que agora, perceba, eu tenho 3 elétrons. E eu preciso de 4 elétrons. Aonde vai esse quarto elétron? Começa a distribuição de novo, só que com o spin contrário. Então, você vai ocupar o primeiro com o spin contrário. É assim que a gente faz a distribuição eletrônica por orbital. Fechado? Beleza? Legal. Vamos fazer do cloro só para a gente terminar? Só para você ter uma ideia aí. Então, vai lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Beleza? Então vamos lá. Faz a energia. Vou fazer um pouco maior porque agora são 3 camadas. Energia são 3 camadas. Então vamos lá. Eu vou ter um S, um salto grande para o 2S e o 2P. Só que aqui, ó, quanto do 1S para o 2S eu saltei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Do 2S para o 3S, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. A distância fica cada vez menor entre as camadas. Tá? Ah, é, prof? Sim. Então, você vai ter aqui, ó,
1s, 2s, 2p, 1, 2, 3 e 3s, 3p. Você vai chegar um momento que vai ficar meio encavalado. Por isso que o 4s, muita gente não entende por que o 4s tem energia menor que o 3d. Tá aqui, números quânticos. O 4s vai ficar aqui, encavalado, enquanto o 3d vai ficar mais ou menos nessa região. Vamos distribuir, tá? Só que agora eu vou distribuir de um jeito que eu vou fazer nos exercícios. Flechinha para cima, flechinha para baixo. Tá? Não tem problema. Ou você pode fazer essa flecha ou essa flecha. Eu vou fazer essa que é mais fácil. Então, 1s2, 2s2, 2p6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá. 7, 3s2. 3s2. Depois, 3p5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí a distribuição em orbitais. Vamos treinar, fazer alguns exercícios e aí depois, qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Bora lá então, galera, a resolução aí da nossa aula, beleza? Então, ó, falando de números quânticos, ele fala o seguinte: considere a configuração eletrônica do átomo de neônio 10. Os números quânticos do elétron mais energético deste átomo são respectivamente. Bom, o neônio é 10. A gente vai fazer primeiro a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6. Beleza? Veja, eu tenho aqui 2, 4, 10 elétrons. A maior energia, lembra comigo, é aquela que vai aparecer por último aqui na brincadeira. Tá aqui, ó. Menor energia. Bom, maior energia, perdão. Maior energia. Beleza? Agora, como a maior energia ficou no 2p6, eu vou encontrar os números quânticos a partir dessa configuração. O número quântico principal, ele vem do nível. O número quântico secundário vem do subnível. Se é P, ele vai valer aqui para a gente 1. Lembra? S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Beleza. E para encontrar o magnético e o spin, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenhar os orbitais. Lembra? O P eu tenho 3 orbitais, 0 menos 1 mais 1. Sucesso? E agora eu vou distribuir os elétrons. São 6 elétrons. Primeiro na primeira caixinha para cima, o segundo na segunda caixinha para cima, o terceiro na terceira caixinha para cima. Depois eu vou completar de volta. 4, 5, 6. Aonde apareceu o último elétron? O último elétron que eu coloquei está aqui, ó, na caixinha mais 1. Então o nosso número quântico magnético vai ser mais 1. E o nosso spin, ele não deu, mas como está para baixo, vamos considerar aqui mais um meio o segundo elétron entrar nesse orbital. Beleza? Vamos ver se tem essa resposta. 2, 1, mais 1 e mais 1 meio. 2, 1, mais 1 e mais 1 meio. Resposta, letra B. Aí você fala, ô Rodrigo, tá, mas e se tivesse menos 1 meio? Aí assim, ó, não teriam as duas possibilidades de resposta, a não ser que ele te avise qual é a convenção. Tá? Agora, se ele não te avisou qual é a convenção, ele tem que dar uma resposta só possível dessas duas, ou mais um meio ou menos um meio. Quer ver? Vamos ver a 2. Adotando-se como por convenção, o primeiro elétron distribuído assume o valor de spin igual a menos um meio. Então, o primeiro elétron tem o spin menos um meio. O conjunto de números quânticos do elétron de diferenciação. Eu até deixei encaixar alto aqui, galera, para vocês encontrarem aí alguns exercícios que eu ia chamar de elétron de diferenciação. É o elétron de maior energia do átomo com número atômico 20. Certo? Vamos lá, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Certo? Lembra comigo da aula passada que eu falei, o 4s2 é 20, beleza? Essa é a nossa maior energia. Maravilha. Tem nossa maior energia, vamos trabalhar com ele. 4s2. Vai, que nem fizemos no exercício anterior. O número quântico principal é da camada, é o 4. Então, tchau para B, tchau para C, tchau para E.
O número quântico magnético está no S, vale 0. Ficamos ainda com BD. O magnético, perdão, não, o secundário ou azimutal é 0, ficamos com ainda A e a D. E o magnético também, toda vez que o L for 0, o M também é 0, certo? Guarda essa malandragem, já foi questão de prova. E 2 elétrons, bom, preciso desenhar uma caixinha só, porque o S é uma caixinha só, o magnético, e vou distribuir os elétrons, são 2, um para cima, outro para baixo. O segundo elétron a entrar tem spin mais 1/2, porque o primeiro tem spin menos 1/2. Então aqui mais 1/2. Veja que nas duas alternativas que sobraram, 4, 4, 0, 0, 0, 0, mais 1/2 menos 1/2. A única diferença está no spin. Por isso que ele é obrigado a te dizer qual é o spin para o primeiro elétron. O primeiro elétron era menos, o segundo elétron mais. Por isso, mais 1/2, resposta letra D. Beleza? Opa, deixa eu só botar aqui vermelho. Resposta letra D. Maravilha? Show? Vamos para a próxima. Legal. Questãozinha número 3, galera. Ele fala o seguinte, ó. O último elétron distribuído na configuração eletrônica de um átomo neutro, ou seja, não é um cátion nem um ânion, tá? No seu estado fundamental, ou seja, de mais baixa energia, e o último elétron é o elétron de maior energia na brincadeira. Tem os números quânticos, 4, 1 mais 1 e mais 1/2. Então, 4 para o principal, 1 para o secundário, mais 1 para o magnético e mais 1/2 para o spin. Aí ele fala o seguinte, sabendo-se que o átomo possui um número de massa, galera, A é prótons mais nêutrons, beleza? 84 é o número de prótons mais nêutrons. E que a convenção do primeiro elétron é menos 1/2, ele quer saber qual é o número de nêutrons. Então, ele quer saber esse cara aqui, ó, o número de nêutrons. Ele quer saber o número de nêutrons, eu não tenho o número de prótons. Oh, meu Deus, professor, o que eu vou fazer? Como ele falou que é o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Com os números quânticos, eu consigo encontrar onde a distribuição eletrônica termina. Então, eu vou achar o subnível de maior energia, vou fazer a distribuição eletrônica até esse maior energia e contar os elétrons que tem. O número de elétrons igual ao de prótons. Como é que eu faço isso? Porque até agora a gente fez da distribuição para chegar nos números quânticos. Temos que fazer o caminho contrário agora. Como é que a gente faz? Olha só, você vai pegar, primeiro, o número quântico principal e o secundário vão dar para a gente a camada e o subnível. Se o L é 1, o subnível é P. O magnético e o spin eu só consigo se eu fizer os orbitais. Então, como é P, são 3 caixinhas. Menos 1, 0, mais 1. Tranquilo? Tá. O que significa agora o número quântico magnético ser mais 1? Significa que a distribuição eletrônica por orbitais, o elétron de maior energia tem que parar no orbital mais 1. Só que ele falou que o spin é mais 1/2 e o primeiro elétron é menos 1/2. Ou seja, ele está querendo dizer que tem 2 elétrons dentro do orbital mais 1. Pegou a ideia? Então agora a gente vai distribuir aqui, ó. Primeiro, todos os elétrons para cima. 1, 2, 3. Cheguei no mais 1, Rodrigo. Por que não é 3? Porque esse cara está para cima, seria menos 1/2. 4, 5, 6 elétrons. Pegou a ideia? Legal, galera. Agora, olha só, terminou em 4p6. Então, esse elemento que eu não sei qual é, ele vai ter distribuição terminando em 4p6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, deu 20. 3d10, 4p6. Segue a distribuição eletrônica. Fazendo a conta, galera, eu tenho 36 elétrons. Se eu tenho 36 elétrons, como o átomo é neutro, eu tenho 36 prótons. Pegando esse número de prótons e substituindo aqui, olha o que eu terei. 84 é 36 mais nêutrons. Encontro o número de nêutrons que dá 48. Resposta letra A.
Show? Que questão maravilhosa, com carinha aí de prova de Unicentro, com carinha de prova de UEPG, de UniOeste, tá? Então você que vai fazer a prova nesses locais, toma cuidado com uma possibilidade muito grande desse tipo de questão aparecer pra gente, beleza? Show. Vambora. Ó, percebeu que na maioria das aulas eu estou trazendo para vocês questões de marca é falsa? Sim, porque você vai estar com o teu esqueminha aí resolvendo o exercício, e aí a hora que você tiver com o teu esqueminha e ver uma questão de assinalha falsa, encontra a falsa, e se tiverem verdadeira, complementa o teu resumo, fica mais fácil para você aprender, beleza? Então ele fala assim, ó, assinale a alternativa falsa. O número máximo de elétrons em cada orbital é 2. Opa, orbital é a nossa caixinha, certo? Quantos elétrons eu posso ter em cada orbital? 2. Então, verdadeiro. No nível de número quântico principal 2, há 4 orbitais. Bom, vamos pensar na distribuição eletrônica. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, certo? A camada 2 tem um orbital s e 3 orbitais p. Lembra que o p são 3 orbitais, então tem 4 orbitais no total. Verdadeiro. Muita gente marca essa como falsa porque se confunde achando que são 2 subníveis. Sim, são 2 subníveis com 4 orbitais. Um orbital para o s e 3 orbitais para o p. Beleza? Show. Letra C, ele fala assim, o subnível 5F há 7 orbitais. Verdadeiro, todo F tem 7 orbitais, que vão de menos 3 até mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7. De menos 3 até mais 3. Beleza? Então, verdadeira essa também. Os Ah, professor, mas não importa? Não importa. O número quântico principal não vai influenciar o número de orbitais que tem o subnível, beleza? Letra D. Os elétrons de um mesmo átomo podem ter no máximo 3 números quânticos iguais. Verdadeiro. Veja aqui no exercício 2, ó. Voltei um pouquinho. Ó, igual, 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 igual. A única diferença está no spin. Então eu posso ter até 3 números quânticos iguais. Cuidado que para muita gente marcou essa como falsa, porque se confundiu com o princípio de exclusão de Pauli. Ele falou que os elétrons não podem ter um conjunto de números quânticos iguais. Não, dos 4 números quânticos não podem ser iguais. Beleza? Então essa é verdadeira. Ficando como falsa a letra E. Vamos ver o que está de falsa nela? Ela fala assim, ó, 5... 1, 0, menos 1 meio, são 4 números quânticos do elétron de maior energia de um átomo do elemento que apresenta 6 elétrons na camada de valência. Bom, é 5 o nível. L igual a 1, então P, certo? P são 3 caixinhas, 3 orbitais, 0 menos 1 mais 1. Beleza. No 0 tem que ter pelo menos 2. Tem que ter ou um elétron ou 2, certo? Perdão, tem que ter 2 elétrons ou 5 para parar no 0, porque ele não disse qual era a convenção. Vamos usar a nossa convenção terminando em 2, P2. Então faça a distribuição até 5P2. A gente vai ver que não vai ter 6 elétrons na camada de valência. Para ter 6 elétrons na camada de valência, teria que ter terminado em P4. Beleza, lindos e lindas? Então, falsa a letra E. E a 5, vamos fazer o seguinte na 5, ó. Dá um pause no vídeo e resolve a 5. E aí, despausa o vídeo e vê a resolução. Beleza? Então, 1, 2, 3, pausou. Ótimo, voltamos agora então, galera, só para resolver a 5, ver se você fez certo. Olha só, ele quer saber quantos elétrons existem na eletrosfera do átomo, convencionando que o primeiro elétron a entrar no orbital tem spin positivo. Olha só agora, hein? O primeiro elétron tem spin positivo, ele quer saber quantos elétrons existem na eletrosfera. Então é 3, é 1, é menos 1... e é menos 1 meio. Certo? Então, bora lá. Significa 3P, 3 orbitais,
tem que parar na caixinha -1, só que como é negativo aqui, tem que ser o segundo elétron. Prof, mas o negativo não é o primeiro elétron? É que ele convencionou que o primeiro é positivo. Então agora a gente vai distribuir os elétrons. 1, 2, 3, 4. Parou no orbital -1 para baixo. 4 elétrons. Então a distribuição tem que terminar em 3p4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Conta comigo quantos elétrons tem? TZ, 6 elétrons no total. Então, resposta, letra E. Boa! Show, galera! Parabéns quem acertou e vambora! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!